Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos direto ao ponto, senão vai ficar muito longo. Nesse vídeo eu quero demonstrar a forma que eu uso para fazer um combo de ataques, e dessa vez no Stick Notes. Eu não uso Stick Notes para fazer animações, mas eu já usei muito o Pivot, que são parecidos. E como eu sei que a maioria de vocês usam ele, então eu resolvi fazer esse primeiro tutorial no próprio Stick Notes para que possa tornar mais acessível esse tipo de conteúdo para vocês. Então espero que gostem. Eu defini então 3 pontos chaves para vocês manterem em mente. O primeiro é: varie os ataques, porque assim você evita a monotonia. Se você estiver sem ideias, você sempre pode procurar por referências em jogos, animes, filmes, onde possuem sequências de ação para que você possa se inspirar. O segundo ponto é: varie os lugares atingidos. Isso vai ajudar a criar mais dinamismo na sua animação. Por exemplo, se você for fazer um combo de 3 ataques, pode ser interessante fazer cada um desses ataques atingirem áreas diferentes do Stickman, ou 2 iguais e uma diferente. O terceiro ponto é saber quando acelerar e desacelerar o movimento, ou o famoso easing, que vocês já devem estar cansados de ouvir falar. Aqui vai um exemplo. Eu fiz este soco mantendo uma mesma velocidade para todos os movimentos. Vocês podem perceber que não transmite quase nenhuma ideia de impacto ou força. Se trabalharmos um pouco o easing, já conseguimos mudar este cenário de forma satisfatória, como nesse segundo exemplo. A diferença aqui é a de que eu dediquei alguns frames a mais para a preparação do soco, e também não fiz frames dos braços passando rente ao torso do Stickman, reforçando a velocidade e força. E detalhe que essa força e energia é transferida para o Stickman azul, onde faz com que ele caia mais rápido também. Vale lembrar aqui que isso não são regras. Tudo depende muito do que você quer fazer também. O que eu mostro aqui é apenas um caminho e a forma qual eu costumo usar nas minhas animações. Então vamos para o combo a ser feito neste vídeo. Eu estou usando um emulador de Android para que eu possa usar o Stick Notes no computador, porque eu realmente não gosto de mexer em celular. Aqui neste início, uma ferramenta que eu achei bem interessante é essa de fazer as partes do corpo do Stickman se alongarem. Eu vou fazer isso com todos os membros do corpo do Stick, com exceção da cabeça e da ponta do pé. Isso vai ser bom para ajudar a fazer o efeito de rotação dos sticks quando necessário. Uma outra coisa que eu também fiz foi ter criado essas 2 linhas verdes para demarcar o tamanho do stick. Isso já é algo que eu faço no Adobe Animate e que eu adaptei para os Stick Notes, já que o tamanho do Stickman será alterado de acordo com alguns movimentos e passos do corpo alongadas. Com essas linhas eu vou sempre ter a referência de qual é o tamanho deles em pé. No final, é só deletar as linhas da biblioteca que todas serão removidas de todos os frames. Eu vou colocar eles na pose inicial e então iniciarei a movimentação. É interessante você já pensar o que você quer fazer antes de começar. Para essa sequência, vamos estabelecer um combo de 7 ataques. Soco-soco, chute 180 graus, cotovelada, chute bicicleta e shoryuken. Com isso poderemos explorar tanto a variedade de ataques quanto os lugares atingidos. Começando aqui, eu vou fazer algumas pequenas movimentações para iniciar o primeiro soco. Apenas fazendo ele agachar um pouco já vai dar uma ideia de que o Stickman tomou impulso para iniciar o ataque. Da mesma forma que no exemplo anterior do soco, depois dessa preparação ou impulso, você já pode ir direto para o frame de impacto, sem fazer meio termos, para que o ataque seja mais convincente e dê ideia de força. Depois do frame de impacto, você já pode desacelerar o movimento de novo. Eu gosto de sempre fazer um frame de uma pequena movimentação igual ao frame de impacto para ajudar nessa desacelerada. Na maioria das vezes, eu também mudo primeiro a posição geral do Stickman antes de mudar as partes do seu corpo, pois dependendo do movimento fica mais fácil para dar continuidade depois que o Stickman é deslocado. O segundo soco já vai ser no peito, então da mesma forma, alguns frames para essa preparação e logo após já vai direto para o frame de impacto sem meio termos. Eu primeiro irei fazer toda a movimentação do stick preto, deixando a movimentação do stick azul para o final. Talvez não seja a forma mais otimizada de fazer, mas é como eu já estou acostumado. Seria ótimo se desse para trabalhar com sticks em camadas diferentes no Stick Notes, já ajudaria bastante com relação a isso. Depois desse soco eu já começo a fazer pequenos ajustes, preparando o stick para colocar ele na posição do chute, que é o próximo movimento da sequência. Para o chute eu procurei colocar o stick mais em pé e de uma forma mais reta, pois como seria um chute na cabeça, logo ele precisaria dessa altura a mais, ficando numa posição mais reta.
Bom, eu espero que essas explicações façam sentido para vocês o tanto quanto faz para mim. Mas então é isso, eu procuro colocar ele aqui nessa posição e já preparando a perna de trás dele, que vai ser a perna do chute, para fazer esse ataque logo em seguida. E com relação à movimentação desse chute, o mesmo dos ataques anteriores vão se aplicar, que são alguns frames de preparação e já vai direto para o frame de impacto. Mas nesse caso eu acrescentei um frame a mais com a perna do chute na frente da perna de apoio, pois provavelmente sem esse frame poderia ficar rápido demais. E é por isso que eu disse antes que não existe regra. O tempo todo você vai adaptando e fazendo conforme o resultado que você procura. E os pontos chaves que eu destaquei antes servem como referências de partida. Depois do frame de impacto do chute, eu acrescento apenas um frame com uma perna mais curta antes de já flipar o stick, dando a ideia de que ele está girando e aproveitando a velocidade do chute para um giro mais rápido. Depois disso, é já posicionar o stick para preparar para o próximo movimento, que é a cotovelada. Eu dou um play aqui para ver como está ficando, só para ter uma noção se as coisas estão saindo como planejado, e retomo logo em seguida. Lembrando que aqui eu estou animando em 30 frames por segundo. Para o próximo ataque da sequência, que é a cotovelada, eu faço o stick se agachando bastante porque a ideia desse movimento é quase como se ele pulasse para dar um golpe de cima para baixo. Por isso eu dediquei frames para ele se agachar tanto, para reforçar ainda mais a ideia dessa força acumulada para o pulo seguido da cotovelada. Novamente aqui, eu dedico alguns frames para fazer apenas pequenas movimentações, pequenos deslocamentos, mas para ajudar nessa ideia de desaceleração, porque ele vai agachar, desacelerar, para depois subir de novo com mais velocidade. Então aqui eu continuo ajustando e já entrando na posição do pulo, entre aspas, porque ele não vai realmente pular, ele vai mais levantar uma perna ali apenas, né, e alongar o corpo, ficando numa posição mais alongada também, mais reta. E é nesses momentos assim que ajuda muito aquela ferramenta que habilitamos no começo, que é de alongar as partes do corpo, que ali deu para fazer essa ilusão, né, da perna girando, apenas uma perna girando. E aqui já preparo para dar a cotovelada. Quando o stickman aqui chega no alongamento máximo do corpo antes de dar a cotovelada, eu faço alguns frames de pequenas movimentações para dar essa ideia de desacelerada novamente antes do frame de impacto, reforçando ainda mais a força e a energia do golpe. Outro ponto interessante de mencionar com relação a habilitar a opção de alongar as partes do stick é que com isso você pode fazer uso do princípio de esticar e alongar da animação, que é aquele que diz que objetos ficam mais alongados e planos para dar ênfase na sua velocidade e tudo mais, ou seja, eles se deformam. Aqui nesse caso, num nível bem simples, o braço do ataque fica maior no momento do impacto e voltando ao normal logo em seguida. Depois da cotovelada, o stickman preto ainda continua agachando com a inércia do seu ataque. E isso é ótimo porque disso já pode servir de preparação para o chute bicicleta, que serão 2 chutes no ar. Logo, ele vai precisar dessa preparação para o seu pulo. E como ele já está agachado, ele já tem essa ideia da energia acumulada nas pernas para impulsioná-lo para cima, conectando o primeiro chute. Então aqui eu continuo colocando ele na posição do pulo em si, né? Então para isso eu vou alongar as pernas dele totalmente. E depois de alongada, você já pode fazer o stick saindo do chão completamente e subindo de acordo com o pulo. Aqui você tem que tomar cuidado com o pulo em si, porque da mesma forma que todos os outros movimentos, quando o stick pula, ele também vai ter uma desaceleração, ele vai ter um ponto máximo que ele vai atingir antes de começar a voltar a cair de novo. Esse chute bicicleta eu gosto de fazer ele mais rápido, então depois do frame de impacto do primeiro chute, fiz apenas mais 3 frames, sendo esse último a passagem de pernas para encaixar o segundo chute. Uma dica que eu dou sobre esse chute é sempre que houver passagem de pernas, os braços acompanham e passam juntos ao mesmo tempo rente ao corpo. É o mesmo esquema de quando você vai fazer uma corrida ou caminhada. Quando o braço troca de lugar, ele acompanha a troca de lugar da perna também. Então esse aqui é o frame da passagem de pernas. E aí vocês reparem que eu também coloco os braços juntos ali rente ao corpo.
E nesse próximo frame já aconteceu a passagem das pernas, então os braços também já passaram. E aqui faço um encaixe do segundo chute. E com a mesma quantidade de frames do primeiro, que é o frame do impacto, depois um frame parecido com o do impacto, mas com uma pequena movimentação, e o segundo já movimentando mais rápido e aqui começando a cair. Da mesma forma você pode fazer esse movimento dele caindo um pouco mais lento de início, até ele começar a acelerar e cair de vez ao chão. Mas é interessante que assim que ele entrar em contato com o chão, você já dobre bastante os joelhos dele para mostrar que o joelho cumpriu a função dele de amortecer a queda, né? Então não fazer essa coisa de o joelho dobrar de pouquinho a pouquinho, não. Quando ele encostar no chão, já faz o joelho dobrando bastante, como nesse frame aí. Novamente aqui, o final desse movimento já é o início do próximo. O Shoryuken nada mais é que um soco para cima pulando, então aqui já aproveita o fato do stick estar agachado para dar essa ideia de que ele está pronto para pular. Novamente aqui eu dedico alguns frames apenas para fazer pequenos deslocamentos, para dar essa desacelerada nesse pouso, né, desse pulo, antes de retomar e já fazer a movimentação rápida dele levantando. E a partir do momento que eu já coloco ele numa posição boa em pé, aí eu já não coloco mais meio termo não. Aqui até então eu ainda estou fazendo alguns para acertar o posicionamento para ele dar o Shoryuken. Mas a partir do momento que ele já está em pé, agora daqui eu já vou direto para o frame de impacto. Não precisa mais fazer meio termo não, já vai direto. Colocou ele numa posição boa em pé, já vai direto para o soco. Da mesma forma que o pulo do chute bicicleta, aqui também vai ter um ponto máximo que ele vai atingir. E esses pontos, pessoal, quem define são vocês. Eu no caso não quis fazer nada muito alto, então é só um pulo comum mesmo. E enquanto ele pula, o corpo dele gira, já que é um Shoryuken. E novamente aqui fazendo uso da ferramenta de alongar para deixar a perna e braços menores para reforçar essa ideia de giro. Aqui eu dedico alguns frames para fazer pequenas movimentações, porque eu quero que nesse ponto do Shoryuken o giro seja um pouco mais devagar. Então por isso eu acabo fazendo mais do que realmente é necessário. Mas é exatamente aquilo que eu falei, de novo, tudo depende do que você quer. Depois dessa altura máxima, você começa a fazer ele cair de novo, ficando atento à questão da desaceleração do movimento. Então aqui eu começo a fazer ele caindo e vou mexendo os braços e pernas pouco a pouco, também não precisa mexer muito, já que ele está saindo de um movimento mais lento, depois de ter chegado no ponto máximo do pulo e do ataque. Então você pode ir mexendo de forma gradual também. E aqui, da mesma forma que o pulo do chute bicicleta, quando ele cair no chão, você faz o joelho dele dobrar significativamente. Não precisa fazer dobrando de pouquinho em pouquinho não. Quando ele encostar no chão, já pode fazer uma boa dobrada, já pode dar uma boa dobrada no joelho e começa a desacelerar para dar essa ideia de amortecida, né? Novamente, dando uma suavizada no final do movimento. Aqui eu faço o teste de como ficou o combo. Claro que eu vejo coisas que eu tenho que corrigir, mas eu gostei do resultado até então. A primeira coisa que eu quero corrigir é o lugar onde o Stickman preto cai depois do Shoryuken. Eu percebi que ele acabou indo muito para frente depois do soco, então eu corrijo isso apenas reposicionando seu deslocamento nos frames. Depois disso, eu resolvo acrescentar uma pose final para o stick, e não fazer o combo acabando aí com ele agachado, porque fica uma sensação como se tivesse acabado antes do fim, entende? Então é só uma questão para deixar a sequência com o melhor fechamento mesmo. E aqui novamente não muda em nada com relação a qualquer outro tipo de movimento. Ele está saindo ali então de uma posição de descanso, vamos dizer assim, que está agachado. Então ele vai sair gradualmente para se levantar, ficar em pé, virar e entrar em posição de combate mais uma vez. Tudo isso de forma gradual e respeitando a questão da aceleração e desaceleração de movimento. A próxima mudança feita é a duplicação de alguns frames de impacto.
Fazendo isso, o ataque fica muito mais marcado e definido, além de suavizar também e não deixar a sequência tão rápida. Claro que se você estiver fazendo uma sequência que tem a intenção de ser rápida, essa então pode ser uma etapa que você não precise fazer, ou pelo menos não em todos os ataques. Aqui então eu começo a adicionar o stick azul reagindo aos ataques. Para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou só avançar essa parte já que não tem muita diferença comparado ao que já foi mostrado antes. É a mesma ideia a ser seguida, eu diria que é até mais fácil, porque você só vai precisar fazer o stick adversário reagindo e seguindo o ritmo do stick que está atacando, acompanhando suas velocidades e movimentos. Mas algo que eu quero comentar que aconteceu enquanto eu fazia a movimentação do azul foi que aqui na cotovelada, a forma que eu fiz, quando chegou neste ponto, não deu a distância correta para o ataque encaixar. A forma que eu corrigi isso, então, foi fazer o azul dar um soco, fazendo com que ele avançasse para frente e aí sim, ficando dentro da distância para a cotovelada do outro stick. Terminando isso, foi só adicionar a câmera, eu também reposicionei ali o escrito da sequência do combo e pronto! Um combo de 7 ataques finalizado com sucesso. Na verdade eu vou até colocar um som aqui pra gente ver como é que fica. Bom, eu vou deixar o arquivo dessa animação disponível para download tanto no servidor do Discord quanto na descrição desse vídeo. É só darem uma olhada aí para quem se interessar e acessar os links. Eu espero que vocês tenham gostado, peça por gentileza aquele like para fortalecer, porque esse vídeo deu trabalho para fazer, e claro, comentem aí embaixo também o que vocês acharam, se quiserem mais vídeos tutoriais e tudo mais. Eu planejo fazer o mesmo tutorial de combo, só que com Adobe Animate, então, digam aí suas opiniões pessoal. E obrigado a todos e até a próxima.